Fala pessoal, tudo bem? Rafael do Yoshida Click. Hoje a gente vai ver aqui como deixar o saldo, né? O último valor do saldo em um KPI, tá bom? Qual é a condição desse cálculo de saldo aqui na tabela? É o seguinte, a gente vai somando aqui o saldo dia a dia, porém, quando ele ficar no valor negativo, ele zera, tá? E depois ele começa a somar de novo. Essa é a condição de cálculo desse saldo. Então, por exemplo, aqui a gente tem dia 1, para o saldo ele vai ficar negativo, né? Somando esses dois valores, depois ele começa a ficar positivo. Depois aqui nesse dia, ele dá menos 244, ele continua positivo, somando com o valor anterior, e aqui já tem menos 3.000, ele vai ficar negativo, ele fica zerado, tá vendo? Quando o saldo começa a ficar positivo, ele é válido, se ele ficar negativo, ele é zerado, e depois começa a somar de novo. A intenção é a gente colocar esse valor aqui referente ao último dia, né, a data máxima, dentro de um KPI. Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou estar mostrando aqui a solução com a tabela virtual, tá? Existem outras soluções para isso que você pode estar fazendo com as of numa data, tá bom? Mas no caso aqui a gente vai utilizar a tabela virtual. Vou colocar aqui o KPI, vou colocar dois KPIs. Primeiro, o que a gente tem que achar é a data máxima. E depois a gente vai precisar utilizar a data máxima para filtrar essa posição aqui de saldo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz para achar a data máxima? Vou pegar aqui a medida, colocar aqui o valor de data max. Tá? Essa aqui é a função da data máxima. Bateu aqui, 16/1/2017. É o valor da data máxima que eu tenho. E agora, para a minha medida, o que eu tenho que fazer? Vou vir aqui na minha tabela. Tá? Na minha tabela eu tenho a dimensão de data e tenho aqui o cálculo de saldo. Observe que esse cálculo de saldo, ele pega o número de cima da coluna 2. Tá bom? Ele trabalha com a coluna 2. Ele está trabalhando aqui com uma referência em relação à tabela e não à fonte de dados em si. Tudo bem? Então é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer aqui na tabela virtual. Nesse caso aqui é a coluna 2. Tá? Na tabela virtual, ela só me traz uma coluna de resultado. Então eu preciso mudar essa fórmula aqui para trazer para a coluna 1. Tá? Então ele conta que se a linha for 1, ele dá um soma de valor. Se não, ele faz a comparação lá com a coluna anterior mais a soma de valor da data atual. Se ele for menor que 0, 0. Se não, ele pega a coluna anterior e soma o valor. Tá bom? Vamos colocar essa função aqui então na tabela virtual. Então eu tenho aqui, coloquei ela na tabela virtual, tá? E essa tabela virtual, ela vai ter a dimensão, exatamente as dimensões que fazem as quebras da tabela. No meu caso, é a dimensão de data. Então vou colocar aqui, ó, data. E essa data na tabela, ela obrigatoriamente tem a classificação crescente. Então vou colocar aqui, ó. Ela deve ser interpretada como um número, tá? E na classificação crescente, beleza? Ao final dessa tabela virtual, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma função para retirar o número de todos os resultados que essa tabela virtual vai me trazer. Ela vai me trazer a dimensão de data e, como coluna de métrica, ela vai me trazer o resultado do saldo, tá? Então vai ser uma tabela exatamente igual àquela tabela que estava sendo exibida no layout. E aqui pode ser a função soma, máximo ou mínimo. O importante é que você vai filtrar somente o último resultado. Então, de todas essas métricas aqui que a tabela virtual vai me trazer, vou colocar aqui um set análises, filtrando só a linha da última data. Então, vou colocar aqui, ó, data igual a mesma função que a gente colocou naquele KPI para achar a última data. É a mesma função que a gente vai colocar aqui. Então, resolução de fórmula, max, data. Tá bom? Feito isso, só dá um aplicar. Ok? E finalizado. Ó. A gente tem aqui o saldo do último dia, 249, dentro de um KPI. Tá? Podemos fazer isso também final por mês, por ano, mas a fórmula dentro de um KPI com a tabela virtual é essa. Tá? Como eu falei antes, existem outras formas, né, de você resolver essa questão aqui como utilizando um as of na tabela de data. Mas não foi essa a pergunta, né? A pergunta foi como resolver isso com o modelo de dados atual.
e é dessa forma que é uma das formas que você consegue resolver, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado todo mundo que tinha essa dúvida aí. Desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!